E como prometido, mais uma questão do Prof. Mate, claro, de geometria, para essa galera que vai fazer o concurso de admissão para essa prova de 2021. Vem comigo, bora estudar! Antes da gente resolver essa questão lindíssima, cara, eu quero te pedir para você dar aquele like muito bacana, para você se inscrever no canal e, se puder, cara, compartilhe com seus amigos, com seus inimigos, compartilhe com o mundo, para que todo mundo saiba que todas as terças, quintas e sábados tem aula de matemática de qualidade aqui no nosso canal, cara. A gente já está com 6.400 inscritos e crescendo a cada dia, cara. Eu agradeço isso muito a você que está aí desse lado. Vamos nessa? A questão diz o seguinte, o enunciado da questão diz: um retângulo tem área igual ao quadrado da metade de sua diagonal. Qual é a razão entre o lado maior e o lado menor? Bom, existe uma resolução lá no site do Prof. Mate, cara, resolução lindíssima, e eu me proponho aqui fazer de uma outra forma, né, cara? Senão não tem graça, né? Você vai lá e vê a resolução, não tem graça. A gente vai fazer aqui de uma outra maneira. Vamos nessa. Eu vou fazer aqui o retângulo, né? Primeiro eu vou fazer aqui o rascunho do retângulo. E eu vou colocar o lado maior valendo A e o lado menor valendo B. Assim, aqui está valendo A e aqui está valendo B. Show de bola. Eu vou dizer que, notório, né, cara, que nessa questão que o A é maior que B. E ele quer a razão entre o maior lado e o menor lado. A sobre B, que é o maior lado, pelo menor lado, né, é igual a K. Vou chamá-lo de K, vou chamar de X, pronto. Beleza. Então, a divisão do maior lado, que é justamente o que ele quer pelo menor lado, vai ser igual a X. Pensa comigo. Antes da gente começar a resolver, qual é a condição? Se o A é maior que B, a razão entre eles tem que ser maior que 1. Por exemplo, 4/3. Esse número é maior que 1, porque o de cima é maior que o de baixo. O numerador é maior que o denominador, né? Se o numerador é maior que o denominador, a razão tem que ser maior que 1. Então, seja lá qual for o resultado que eu vou encontrar aqui, esse resultado vai ter que ser maior que 1. Segura essa informação com você, tá? Segura essa informação com você. Eu vou traçar aqui a diagonal desse retângulo e vou voltar no enunciado. Olha o que diz o enunciado. O enunciado diz que o retângulo tem área igual ao quadrado da metade de sua diagonal. Para eu não usar números com vírgula, eu vou dizer que essa diagonal vale 2K. Sabe? Para eu não usar frações, números decimais, eu vou dizer que ele vale 2K. Se a diagonal eu chamei de 2K, qual é a metade da diagonal? K. Então, de novo, a área dele, que é base vezes altura, vamos colocar aqui, ó, A vezes B, é igual ao quadrado da metade da diagonal. Se eu chamei a diagonal de 2K, metade de 2K é K, como é o quadrado da metade, vai ficar K ao quadrado. Essa é a minha primeira equaçãozinha. AB é igual a K ao quadrado. Beleza. Mas se aqui é B, aqui também é B, e eu posso jogar no teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha aqui, ó. 2K elevado ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Mas esse 2K ao quadrado vai ficar 4K, né? 4K ao quadrado. Vou colocar esse A ao quadrado mais B ao quadrado na frente, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 4K ao quadrado. Só que daqui, meu querido, eu vou pegar esse K ao quadrado daqui, olha lá, ó, e vou substituí-lo justamente aqui, nessa partezinha aqui, ó. O que eu vou ter na realidade? Eu vou ter que A ao quadrado, vamos colocar aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 4, né? No lugar desse K ao quadrado eu vou colocar A vezes B. Olha como é que ficou. E daí, né, Cristiano? E daí, o que a gente faz agora, né, cara? Bom, de novo, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 4 vezes A vezes B. Eu vou, nessas situações aqui, onde ele deseja saber a razão entre A sobre B, eu não quero achar o valor de A e eu não quero achar o valor de B. Eu quero achar o valor de A sobre B. Por isso, eu vou dividir todo mundo por A sobre B. Olha aqui, ó. Eles são números positivos e diferentes de zero. Olha lá, ó. A sobre B e aqui também por A sobre B. Como eu dividi todos os termos, não vai haver nenhum prejuízo, né, cara? Não há nenhum prejuízo quando eu divido por um número diferente de zero. Vem comigo. A ao quadrado dividido por AB, eu posso simplificar esse A ao quadrado por A, ficando apenas A. Ou seja, vamos ter aqui A
sobre b, mais b ao quadrado sobre ab. Eu posso cortar esse b ao quadrado com esse b e vamos ter b sobre a, que é igual do outro lado. A corta com A, B corta com B, vamos ter igual a 4. Cara, você tem noção do que a gente fez? A gente está quase resolvendo a questão. Talvez seja a questão mais rápida dessa coleção de vídeos que nós temos aqui no YouTube. Se A sobre B é igual a x, eu vou substituir esse A sobre B por x. Ó. Aqui, ó, de boa. Vamos botar aqui. E o B sobre A, Cristiano? Bom, B sobre A é o inverso, né? A sobre B é x, B sobre A é o inverso. Então eu vou colocar aqui 1 sobre x. Sim, porque, de novo, se A sobre B é igual a x, quando você inverte vai ficar 1 sobre x. Ó. A sobre B mais B sobre A. Assim, o x mais o inverso dele, que é 1 sobre x, vai ser igual a 4. Vamos botar aqui. E aí, Cristiano? E agora vamos resolver isso aqui para a gente encontrar qual é o valor de x. Lembrando que se eu tenho A maior que B, vamos colocar aqui, se A é maior que B, quando eu faço isso daqui, ó, A dividido por B, o meu resultado tem que ser um número maior que 1. Não posso esquecer isso. Porque, repito, se o numerador é maior que o denominador, o resultado sempre vai dar um número maior que 1. Né? Se são números positivos, claro. Né? Dois números positivos, o numerador é maior que o denominador. A razão entre o maior e o menor tem que ser um número maior que 1. Sabia não? Tá, vamos nessa. Tirando o MMC aqui, vou colocar o 1 aqui embaixo, querido. Olha, coloquei aqui o 1 e aqui também o 1. O MMC entre 1x e 1 é o próprio x. Aí, ó. Deixa eu tirar o óculos aqui, que o óculos está incomodando, rapaz. Vamos nessa. Aqui vai ficar x, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar x. Quando eu multiplico isso lá em cima, x vezes x vai dar x ao quadrado. 1 vezes 1 vai dar 1, show de bola. E x vezes 4 vai dar 4x. Se eu pegar esse 4x e passar para o outro lado, uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Se eu quero saber justamente o valor de A sobre B, que é igual a x, olha aqui, o A sobre B é igual a x, eu vou resolver essa equação do segundo grau e vou encontrar justamente o que eu desejo. Então a gente tem que resolver a equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, né? Pode ser que não é do Bhaskara, né? Vamos nessa então, ó. Delta é igual, vamos colocar aqui mesmo, ó. AB ao quadrado, vamos fazer direto, né? X é igual, deixa eu dar um tracinho aqui para separar. Vamos botar um pouquinho mais para cá, só um pouquinho. Olha lá, vamos colocar então, x é igual a menos b, ou seja, menos 4, mais ou menos a raiz de delta, o delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que também é 1. Tracei aqui o meu radicalzão aqui, ó. Opa, caiu aqui. Vou traçar meu radicalzão aqui. Tudo isso sobre 2 vezes A, utilizando a nossa fórmula de Bhaskara, que não é do Bhaskara, é a fórmula resolvente, né, cara? Sobre 2 vezes 1. Bom, vamos nessa. Menos dá mais, vai ficar 4 aqui. Mais ou menos. Deixa eu fazer esse cálculo aqui em cima, ó. 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 1 vai dar 4. Ou seja, esse delta deu 12. Então vamos colocar aqui a raiz de 12 sobre 2. Só que a raiz de 12 a gente pode simplificar, né, cara? Tem como simplificar essa raiz de 12 aí? Com toda certeza. Vamos pensar aqui comigo nessa raiz de 12. Aqui nesse cantinho deve dar, ó, raiz de 12 é o mesmo que 4 vezes 3. A raiz quadrada de 4 é 2, né? O 4 tem raiz quadrada, sai, então vai ficar 2 raiz de 3 aqui, né? Então tá aqui. Eu simplificando esse raiz de 12 aqui, eu encontro 2 raiz de 3. Vou substituí-lo aqui, tá? Ó, no lugar desse 12, vou colocar 2 raiz de 3. E aí, podemos simplificar? Podemos simplificar. Todo mundo por 2? Todo mundo por 2, pô. O que vai ser muito bom pra gente, né? Vamos lá, vamos simplificar aqui. 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. Show! Então vamos ter x igual a 2 mais ou menos a raiz de 3. Aí paramos
e queremos saber qual deles eu vou utilizar, se é o 2 mais raiz de 3 ou se é o 2 menos raiz de 3. Lembre-se que eu disse para você, já que o A é maior que B, porque ele quer razão entre o lado maior e o lado menor, A é maior que B, essa razão tem que ser um número maior do que 1. Então vamos colocar aqui os valores de x. Então, x igual... Opa, esse x ficou feio. X igual a 2 menos raiz de 3 e 2 mais a raiz de 3. Com qual dos dois eu vou ficar? Repito, eu tenho que ficar com aquele que é maior do que 1. Qual deles é maior do que 1? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, 1,73. Quando eu faço 2 menos 1,73, isso vai dar 0, alguma coisa, 0,27. Então, esse número aqui, você pode até não saber quanto é que dá, mas você sabe que ele é um número menor que 1. E ele pode ser menor que 1? Não. Por que não pode? Porque a razão desse A por B, haja vista, repito, que o A é maior que o B, essa razão A sobre B, que é o nosso x, tem que ser maior que 1. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Logo, x tem que ser um número maior que 1. Tá vendo? O x tem que ser um número maior que 1. Como esse cara não é maior que 1, ele não serve pra gente. Sai fora. 2 mais raiz de 3 com certeza é um número maior que 1. O 2 já é maior que 1, né, cara? Mas a raiz de 3 vai dar 3,7 alguma coisa. Então, essa aqui, ó, é a nossa resposta. A razão entre o maior lado e o menor lado é 2 mais raiz de 3. Vamos colocar aqui essa resposta, vamos cortar aqui, nesse cantinho aqui, ó. Resposta, vamos lá, 2 mais a raiz de 3. Esse é o valor que você marcaria nas letras A, B, C, D lá. Eu não me lembro se essa prova era objetiva ou se ela era discursiva. Isso pouco importa, né, cara? A gente tem que saber resolver. Tira o print da tela. Como eu disse, é uma resolução diferente da que tem no gabarito comentado lá. A do gabarito comentado também tá show de bola. Essa aqui eu acho que eu dei uma simplificada nela. Eu creio que deve ter ficado um pouco mais mastigável para você. Forte abraço, nunca se esqueça. Estamos sempre juntos.